Eu sou a professora Suelen Romerich, sou publicitária de formação, sou especialista em comunicação audiovisual e em comunicação política, mestre em comunicação e atualmente também faço doutorado na área de comunicação. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre networking nas redes sociais. Para começar a nossa bate-papo, para começar a nossa conversa aqui hoje, eu vou trazer duas questões para a gente começar a refletir um pouquinho sobre essa temática. A primeira delas é: você sabia que é importante desde a sua graduação você começar a criar uma rede de relacionamento e começar a criar o seu networking? E a segunda é: você sabia que atualmente é possível utilizar as redes sociais digitais para criar redes de relacionamento profissional? Para começar a conversar sobre essa temática, é importante então a gente falar sobre as grandes mudanças que as tecnologias de informação e de comunicação trouxeram para a vida dos diversos profissionais, que são mudanças que vieram para ficar. São mudanças que mudaram os nossos padrões de comunicação, que mudaram a forma como a gente se expressa, a forma como a gente escreve, como a gente se comunica de uma forma geral, como a gente telefona, tá certo? E essas mudanças, como eu falei, vieram para ficar não só no âmbito do lazer, para trazer mudanças no nosso aspecto social. E falando um pouquinho então do conceito de networking, quando a gente fala em networking, a gente está falando de capacidade de se relacionar e de criar conexões com outros profissionais ou da nossa área ou de áreas que são correlatas à nossa. O grande X do networking é que essas redes de relacionamento servem para a gente criar um tipo de ajuda mútua entre nós e outros profissionais. Essa grande rede de relacionamento, como eu falei, ela pode ser entre dois profissionais, né? Ou seja, entre duas pessoas, pode ser também entre grupos profissionais, grupos de empresas, grupos empresariais que atuam no mesmo ramo, ou em ramos que acabam incidindo sobre o outro. Podem ser também entre grupos educacionais, enfim, profissionais de todos os níveis de escolaridade, começando inclusive pela graduação. E é sobre isso que eu quero começar aqui a conversar nesse momento no nosso bate-papo de hoje. É importante você, aluno da graduação, desde o momento que você começar a faculdade, você começar a pensar nesse conceito de networking. Porque é nesse momento de graduação, é nesse seu momento de formação profissional que você vai começar a se habituar a criar certos tipos de relacionamento que podem ser muito estratégicos para a sua profissão. É claro que quando a gente está falando aí de networking para a graduação, principalmente pensando nos níveis, nos períodos mais iniciantes aí, para as pessoas que estão começando a faculdade, a gente não vai estar falando ainda de um networking que de fato vai envolver uma conexão com profissionais muito ainda talvez especializados, porque você ainda vai precisar adquirir uma certa bagagem, até mesmo para conhecer essas pessoas e aí de fato estipular algum tipo de conexão junto com elas. Mas o simples fato, estudante, aluno, do curso que quer que seja, inclusive, isso é importante eu destacar aqui, o simples fato de você participar na sala de aula, de você ter o hábito de conversar com os professores, conversar com os seus colegas, de na hora de fazer a apresentação dos trabalhos em grupo, você se manifestar, você se esforçar para ter uma boa apresentação, uma boa dicção, vai fazer com que aos poucos você comece a ser reconhecido por algumas qualidades, que podem ser qualidades que vão de você ser bom em liderar um grupo, em liderar uma equipe, fazer algum tipo de gestão de projetos. Então, não achem que participar na sala de aula, que responder algumas dúvidas do professor ou interagir com o professor e até mesmo interagir com seus colegas na própria apresentação de trabalhos e fora da apresentação de trabalhos também, né, no momento mais informal, digamos assim, da sala de aula, não achem que isso vai contar só ponto, só nota na média para vocês. Porque isso é o tipo de coisa que vai fazer vocês também crescerem como profissionais. Esse tipo de relacionamento que vocês estipulam entre você, seu colega, você e seus professores, é o que vai fazer com que aos poucos você comece a ser lembrado, a ser reconhecido e a ganhar certo destaque também dentro da sua própria sala de aula.
Isso não significa que você tem que ser uma pessoa forçada, que você tem que se obrigar a ser uma pessoa extremamente divertida e fazer piada de tudo. Porque um bom profissional, na verdade, ele é muito assertivo. Não é que ele fala a todo instante desenfreadamente, mas ele sabe os momentos de falar, sabe as palavras que ele deve utilizar para se posicionar a respeito de certas temáticas, a respeito de certos assuntos. E com certeza é isso que faz com que as pessoas comecem a se destacar nesse momento de graduação. Um bom networking deve começar já na graduação. E é importante também eu destacar aqui para vocês que quando eu falo em graduação, eu estou falando de graduação de qualquer curso, tá, gente? Eu estou falando aí de graduação para quem é da área de exatas, para quem é da área da computação, para quem é da área da comunicação, para quem é, enfim, de todos os tipos de ciência, né? Ciências exatas, sociais aplicadas, ciências humanas, todo mundo. Porque isso vai fazer diferença, sim. Afinal de contas, é na graduação que a gente desenvolve aí todas as competências profissionais para atuar nessa grande área de formação onde a gente está querendo se inserir, e isso é uma das coisas que a gente também deve já aprender na faculdade logo de cara, como começar a criar networking, a criar relacionamento. Então a primeira dica aqui da nossa palestra de hoje é: criem bons relacionamentos com os colegas de vocês já na faculdade, criem bons relacionamentos com os professores, foquem de repente nas disciplinas que vocês mais gostam e comecem a interagir mais com esses professores, porque de repente, em algum momento, isso pode te servir até como uma indicação. Você pode ter algum colega de trabalho que fale na empresa onde ele trabalha alguma coisa do tipo: eu tenho um colega, fale para o chefe, eu tenho um colega que se comunica muito bem, que tem um perfil muito bom para essa vaga que a gente está querendo, posso indicar ele para ele vir fazer uma entrevista. Ou até mesmo um professor pode fazer uma indicação de estágio. Então, é pensando dessa forma, estrategicamente, que o networking ele pode e deve começar pela graduação. E agora nós vamos falar sobre a nossa segunda pergunta que eu coloquei aqui para vocês no início da nossa conversa, que é: você sabia que atualmente é possível utilizar as redes sociais digitais para criar e manter um networking para você, profissional, seja da área que for? Pois é possível sim. Há quem diga, talvez ainda hoje, que certas redes sociais ou certas mídias sociais talvez não passem um ar tão profissional, não passem um ar de tanto profissionalismo quanto o famoso cara a cara, né? O famoso contato que a gente faz aí cara a cara com outros profissionais correlatos à nossa área. Mas uma coisa que eu já vou adiantar aqui para vocês é que atualmente é importante a gente pensar sim em estratégias de networking que sejam online e offline. Porque as redes sociais digitais, as mídias sociais digitais e a internet de um modo geral trouxeram uma realidade para os profissionais de todas as áreas que veio para ficar. E essa realidade, ela tem a ver com as formas como a gente se comunica, com as formas como a gente se relaciona. E aí não só pensando no relacionamento familiar, onde a gente utiliza a internet, a gente utiliza as mídias sociais para se relacionar com os nossos amigos e com os nossos familiares, mas expandindo um pouco esse universo social, esse universo familiar, a gente pode e deve utilizar sim as redes sociais, a internet como um todo, para também se relacionar com outros profissionais e criar aí o nosso networking, tá certo? Por quê? Mudou muito, né, gente? A forma como a gente se comunica, como a gente liga para os outros, como a gente escreve e-mail. Antes a gente precisava escrever carta, por exemplo, quando a gente queria se comunicar com algumas pessoas, e atualmente não, a gente consegue fazer tudo isso pela internet. Então, para os profissionais de diversas áreas, é extremamente útil que a gente utilize isso a nosso favor. E hoje em dia a gente tem muitas plataformas que podem ajudar sim e contribuir muito para que a gente construa bons networkings, boas redes de relacionamento para ajudar a gente aí na nossa profissão. Falando um pouquinho especificamente sobre as mídias sociais de um modo geral, a gente pode citar aí como exemplo o LinkedIn, o Facebook, o Instagram, o TikTok, o Pinterest, o YouTube e diversas outras plataformas que também são um pouco mais específicas a cada área. A primeira delas e a mais importante aqui que eu preciso destacar nessa nossa conversa é o LinkedIn, que é uma rede social que foi criada inclusive especificamente para esse propósito, né, para unir profissionais. Ela foi criada especificamente para fazer conexões entre pessoas, pensando em relações profissionais. Então, é por meio do LinkedIn atualmente, sim, que muitas empresas localizam candidatos, localizam perfis de pessoas que acabam atendendo, né, as demandas aí existentes
no mercado, e é por isso que é importante todo mundo ter hoje em dia um perfil ativo e atualizado no LinkedIn. Porque por mais que não seja uma rede social específica para a gente compartilhar emojis e memes, ela é muito mais, porque ela é voltada especificamente para a construção de networking e para relações profissionais, a gente precisa ter o nosso perfil e manter ele atualizado. Isso é uma coisa importante aqui para eu comentar com vocês. Essas duas palavras são importantes: criar o perfil no LinkedIn e manter ele atualizado, tá certo? Então atualizar lá com as suas últimas experiências profissionais, com os últimos cursos que você fez, com as suas últimas conexões que você fez ali com outros profissionais, é fundamental para que recrutadores, empresas e pessoas até mesmo da sua área ou de outras áreas localizem o seu perfil e você passe a ser facilmente localizado aí e passe a ser também reconhecido por ser um profissional de determinada área, tá certo? No LinkedIn é possível também a gente compartilhar textos, a gente compartilhar aí algumas publicações. Normalmente a gente vê as empresas fazendo mais isso, tá certo? Mas as pessoas, nós como pessoas físicas também podemos aí criar um certo compartilhamento de conteúdo pensando no LinkedIn. Mas o mais importante, vou destacar, vou repetir aqui, é a gente ter o nosso perfil ativo no LinkedIn e manter ele sempre atualizado, com principalmente aí as nossas experiências profissionais, cursos e todas as conexões aí que a gente já fez ao longo da nossa carreira, tá certo? E aí falando um pouquinho também de outras possibilidades, né? Expandindo um pouco aí a possibilidade de a gente fazer networking pensando na internet, a gente pode falar também de outras redes sociais que não foram criadas especificamente para a gente criar networkings, mas que funcionam muito bem para isso, desde que a gente tenha uma produção de conteúdo que seja voltada para isso, desde que o nosso objetivo com o nosso perfil nessas redes sociais seja de fato divulgar o nosso trabalho, divulgar os nossos projetos. E aí eu vou estar falando do Facebook, vou estar falando do Instagram, vou estar falando do YouTube, vou estar falando até mesmo de uma rede como o TikTok, que é super informal, mas que atualmente já é muito utilizada assim por profissionais de diversas áreas para divulgar os conteúdos com relação aos seus trabalhos e as atualizações dos seus trabalhos. E Pinterest também, né? Por que não? Já que cada uma dessas ferramentas elas acabam privilegiando um certo formato, um certo tipo de conteúdo que pode sim atender a sua demanda profissional. Por exemplo, se você é um estudante da área de arquitetura ou da área de engenharia, você precisa mostrar seus projetos, por que não utilizar Instagram, por que não utilizar Pinterest, criando alguns conteúdos mostrando seus projetos, mostrando um antes e depois de um determinado ambiente, por exemplo, dando dicas de decoração, enfim, e criando conteúdos nesse sentido. Você pode ter certeza que essas plataformas, apesar de elas não terem sido criadas para a gente fazer networking, elas podem sim beneficiar profissionais de diversas áreas. Profissionais, por exemplo, da área da gastronomia também se beneficiam muito das plataformas de redes sociais, porque eles utilizam essas plataformas para divulgar ali seu processo de produção, seja de confeitaria, seja de outros processos da culinária, e é muito útil de fato para a gente mostrar o nosso dia a dia como profissionais. E como que a gente faz isso então, pensando um pouquinho em colocar a mão na massa, né? Como que a gente pode utilizar? A primeira dica que eu deixo aqui para vocês, pensando aí nas redes sociais, é para vocês criarem planejamento de conteúdo, tá certo? Criem um cronograma ou um calendário, chamem como vocês quiserem, onde vocês vão alocar aí certos tipos de publicações que vocês vão fazer ao longo de um mês, ao longo de uma semana, ao longo de um semestre. Bolem previamente aí os conteúdos que vocês vão jogar nas redes sociais de vocês, tá certo? Para não chegar no dia de você ter que publicar e você ainda ter que pensar na ideia e criar o conteúdo, porque são coisas que realmente dão trabalho. A segunda dica é se envolva com isso. Não ache também que porque você criou um perfil nas suas redes sociais, automaticamente você vai ser conhecido e automaticamente seu perfil vai ter muitos seguidores. E, enfim, você de fato, da noite para o dia, vai começar a ter aí uma rede de relacionamento muito grande. As redes sociais, elas servem para a gente conquistar audiências. É isso que é importante os profissionais de diversas áreas entenderem. Então, a partir do momento que vocês criam perfis nas redes sociais, vocês começam a falar para um determinado público, criem seus posts a partir de um calendário, a partir de um cronograma de postagens, e isso vai ajudar muito vocês a serem facilmente localizados por recrutadores, por empresas, porque as redes sociais elas dão visibilidade para o nosso trabalho,
tá certo? E por fim, minha terceira dica está relacionada aí com alguns tipos de conteúdos que vocês podem criar para as mídias sociais. Então, criem conteúdos do tipo mitos e verdades da sua profissão, mitos e verdades da área da engenharia, mitos e verdades da área da comunicação. Coisas que você precisa saber antes de contratar um arquiteto, antes de contratar um cozinheiro, antes de contratar aí um profissional que seja relacionado aí a essa área. Criem conteúdos em carrossel, pensando aí naqueles conteúdos onde a gente tem uma sequência, né? Onde a gente vai passando o dedinho para o lado ali no nosso celular e a gente tem várias telas que no final compõem uma única mensagem, que no final tem uma conclusão. Utilizem stories, enfim, utilizem os recursos que cada plataforma oferece de melhor, tá certo? Seja em áudio, seja em vídeo, e criem conteúdos pensando aí no universo temático no qual vocês estão inseridos. E uma coisa que eu garanto para vocês é que profissionais de diversas áreas podem e conseguem sim se beneficiar das redes sociais para, no mínimo, dar visibilidade para os seus projetos e visibilidade para os seus trabalhos, o que consequentemente traz um reconhecimento aí para você, para o seu nome e para você como marca, tá certo? Funciona muito bem como marketing pessoal. E a minha última dica aqui sobre isso é: não tenham medo de dar as caras. Você pode até não ser a pessoa que se sente muito à vontade na frente das câmeras, que tem vergonha de falar na frente do seu celular, que prefere não gravar muitos stories, mas nesse caso, pense então em criar alguns conteúdos onde talvez você não apareça tanto, mas você consiga criar conteúdos em vídeo, conteúdos em imagem, que de fato passem uma mensagem com relação àquilo que você faz e principalmente a como você quer ser reconhecido no mercado de trabalho a partir dessas plataformas, tá certo? Então, preferencialmente, não tenham vergonha de aparecer aí nos seus stories, de fazer alguns vídeos e aparecer nas redes sociais. Mas se você não tiver vergonha, for uma pessoa tímida, tudo bem. Isso não é impedimento para você, de qualquer forma, utilizar as redes sociais para criar seu networking. Você daí só tem que pensar em outras formas de criar um conteúdo onde talvez você não apareça, mas você consiga passar a sua mensagem. Pode ser através de fotos, pode ser através de imagem estática, pode ser através de alguns vídeos onde você faz uma composição aí de elementos e não necessariamente precise aparecer, tá certo? Mas eu realmente indico aí que você não tenha vergonha e que, se você quiser ser reconhecido como profissional dentro da sua área e a sua estratégia for utilizar as redes sociais, apareça pelo menos nos seus stories, nos seus posts, tenha o hábito aí de gravar alguns vídeos durante um mês para que as pessoas vejam você. Isso também traz uma sensação de proximidade entre você e a sua audiência e você só vai ganhar reconhecimento com isso. E além dessas redes sociais que eu comentei agora com vocês, é importante também eu sublinhar aqui que cada profissional deve buscar atualizar aí as suas redes sociais dentro da sua área de atuação, tá certo? E é importante, falando disso, vocês buscarem também utilizar algumas redes sociais que são específicas da sua área, que são específicas do seu meio de atuação, como, por exemplo, o GitHub, que é uma forma de desenvolvedores e programadores e pessoas que são da área aí da computação disponibilizarem aí seus projetos nessas áreas, na área da computação, disponibilizar seus códigos, disponibilizar seus projetos, o que funciona muito bem aí como um portfólio para que esses profissionais encontrem aí outros colegas de trabalho e possam compartilhar experiências, ou até mesmo recrutadores encontrem profissionais dessa área. Outro exemplo também de uma rede social que funciona, né, de uma mídia social que funciona especificamente para uma determinada área, é o currículo Lattes, para professores, estudantes dos cursos de pós-graduação aí pensando em mestrado, doutorado, pós-doutorado e atuantes na área acadêmica, pesquisadores e cientistas. Essa é uma rede social muito conhecida, porque é a rede social onde a gente disponibiliza aí os nossos projetos, onde a gente de fato coloca aí, cadastra na nossa vida acadêmica e localiza os nossos pares. É assim que a gente se refere, tá certo? Então pensem nisso também. Além de utilizar aí Facebook, Instagram, que são as redes sociais mais populares, é importante também buscar algumas redes sociais que são específicas da sua área, que são específicas para o seu mercado e que de fato também validam aí toda a sua formação e toda a sua bagagem para uma comunidade, para um tipo de comunidade, aliando então o mais popular com o mais específico e aí sim para entregar aí um portfólio, entregar o seu conteúdo para o maior número de pessoas possível e você de fato ter a chance de ser mais visto, tá certo? E de conquistar uma audiência maior.
E agora nós vamos falar um pouco sobre algumas boas práticas que vocês podem e devem seguir para fazer boas redes de relacionamento, para construir um bom networking utilizando as redes sociais. A primeira boa prática que eu deixo aqui para vocês é para vocês, em primeiro lugar, terem um objetivo muito claro com as suas redes sociais. É muito importante vocês pensarem o que eu quero com essa rede social. Eu quero ser reconhecido por ser um profissional da minha área, eu quero ser reconhecido por fazer parte de uma classe profissional. É importante vocês terem esses objetivos bem estipulados na cabeça de vocês e no planejamento para toda essa geração de conteúdo que vocês forem fazer, porque é isso que vai nortear aí toda a criação de posts, todos os conteúdos que vocês forem compartilhar nas redes sociais de vocês. Então comecem pensando no objetivo e vocês podem pensar nesse objetivo, traduzindo esse objetivo em uma palavra ou em um termo. Por exemplo, eu quero ser reconhecido por ser um bom profissional na área da comunicação digital, na área do marketing digital, como é o meu caso, que sou publicitária e atuo nessa área. Vocês podem pensar também, eu quero ser reconhecido por ser um bom engenheiro civil que está voltado, inserido para o mercado da área de ambientes internos ou de construções menores e residenciais, por exemplo, tá certo? A segunda boa prática que eu deixo aqui para vocês é para vocês tomarem bastante cuidado com polêmicas. Hoje em dia nas redes sociais é muito comum a gente se posicionar aí com relação às nossas opiniões, com relação a diversos temas. E é muito importante eu comentar aqui com vocês que vocês devem sim tomar cuidados. Isso não quer dizer que vocês não possam criar aí alguns conteúdos bastante pessoais e que digam respeito às crenças aí que vocês têm envolvendo religião, política, enfim, e outras temáticas. Mas tomem bastante cuidado sim com isso, principalmente se as redes sociais de vocês forem utilizadas por vocês para criar essas redes de relacionamento. Porque aí é importante sim vocês priorizarem um conteúdo mais profissional, onde vocês falam da área de vocês, do trabalho de vocês, dos projetos que vocês estão desenvolvendo e de conteúdos relacionados a tudo isso, tá certo? A terceira dica de boas práticas é para vocês mesclarem aí estratégias de networking online com offline. Mantenham atualizado o currículo vitae, bom e velho currículo vitae de vocês. Tenham sempre esse arquivo. Se quiserem ter algumas versões impressas, podem ter também, não tem nenhum problema com relação a isso, mas a tendência realmente hoje em dia é a gente mesclar aí o que é online, o que é offline, seja tendo o currículo impresso e ao mesmo tempo tendo aí suas redes sociais no meio digital, para de fato poder ter um certo portfólio e poder atender aí quem quer que seja. Se a pessoa, um recrutador de repente pedir para você um documento impresso, tenha o seu currículo, bom e velho currículo vitae, preparado para que você possa imprimir ou ter ele impresso. Mas se a pessoa também pedir para você uma referência do digital, seja um site, seja um blog, seja suas redes sociais, é interessante sim também você ter essas ferramentas para atender aí prontamente esse tipo de pedido, que algum recrutador possa fazer. A outra dica que eu vou deixar aqui para vocês, com relação também a uma boa prática, é para vocês manterem os seus perfis nas redes sociais ativos e atualizados. Não achem que é muito fácil lidar com redes sociais, porque não é, tá bom, gente? O ideal é a gente criar o nosso perfil e manter ele atualizado, ou seja, alimentar ele com conteúdos que sempre sejam novos, que estejam fresquinhos, Ou seja, a gente manter aí a nossa frequência na produção de conteúdo para que a gente também consiga manter atualizado esse nosso portfólio, essa ferramenta aí que a gente utiliza, que são as redes sociais digitais. E por último, a minha última boa dica de prática aqui é: faça contato, recupere contatos com pessoas com quem você já trabalhou. Se você já é formado, tente manter contato com as pessoas que você já estudou na sua graduação ou pessoas que você já trabalhou, tá certo? Empresas com as quais você já trabalhou, porque é interessante, afinal de contas, isso também pode te abrir novas portas, tá certo? Então, nosso bate-papo encerra por aqui. Essa foi a nossa conversa sobre networking voltado para as redes sociais, mas a gente conversou aí sobre um pouquinho de tudo, Eu conversei com vocês também sobre a importância do bom e velho networking cara a cara, do networking que a gente faz aí desde a graduação, em sala de aula, e falei também das redes sociais. Espero ter colaborado com vocês, vou ficar muito feliz de encontrar vocês nas redes sociais também. Até a próxima!